Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula da nossa disciplina Antropologia Geral. Então, na parte introdutória, né? E vamos lá. Vamos falar sobre antropologia nas últimas décadas. Em 1973, Clifford Geertz publica A Interpretação das Culturas, fundando a antropologia interpretativa nos Estados Unidos, baseada no paradigma hermenêutico. Geertz se filiou às ideias de Evans Pritchard, no que se referia ao questionamento da antropologia como ciência e na proposição de um caráter mais interpretativo para a disciplina, aproximando-a de outras matérias no âmbito das ciências humanas. Para ele, a cultura não era mais gramática a ser desvendada, e sim uma língua a ser traduzida a partir da cultura do antropólogo para os membros de outras culturas. Assim, Geertz, Geertz foi o expoente interpretativista da antropologia americana. O conceito de cultura de Geertz terá um caráter semiótico e será designado como teria de significados constituída pelo homem, conforme inspiração em Max Weber, o que dá abertura para estabelecer o seu estudo a partir de uma ciência interpretativa, na busca por significados, e não necessariamente por leis que regem a sociedade. Nesse sentido, a cultura é compreendida como uma entidade relativamente autônoma, que o antropólogo tem como desafio desvendar os símbolos presentes através da interpretação. Nesse sentido, caberia ao antropólogo a prática etnográfica, realizando uma descrição densa sobre a cultura do outro, por meio de escritos em diários, genealogias entre os indivíduos, mapeamento do campo de modo sistemático, para compreender o contexto cultural em que ocorre a ação simbólica. Essa interpretação elucidada não é única e também não reivindica status de verdade absoluta. É apenas uma afirmação etnográfica sobre suas interpretação de estruturas de significado socialmente estabelecidas. Os estudos de Goetz sobre as brigas de Galo Barinesa em 1958 apresentam expressões simbólicas de disputas e desavenças que representam as relações entre os homens naquela sociedade. Por meio da briga animal, evidencia-se a condição humana daqueles que apostam, treinam galos e assistem às linhas. Quer dizer, foi um momento que ele foi de pesquisa para fazer uma análise entre o comportamento humano por estarem ali nessa prática, né, de briga de dois animais e eles apostando naquele efeito todos que vocês sabem o que acontece. No final do século XX, o antropólogo norte-americano James Clifford publica a experiência etnográfica, a fim de pensar sobre a autoridade da produção etnográfica e as possibilidades de escritura do outro. Com isso, aproxima a literatura da antropologia e aposta na ideia de que as etnografias são verdades parciais, afastando-se da noção totalizante que algumas ramificações da antropologia pretendiam dar para etnografias realizadas. Para Clifford, 1998, a cultura é considerada como polissêmica, aberta, multifacetada, como inúmeros significados, que são interpretados e negociados entre o antropólogo e seus interlocutores. Logo, a etnografia, sob o
O outro traz uma representação polifônica, através do discurso textual, implicando uma ética e uma estética metodológica para a compreensão de determinada realidade. George escreve, concluímos, A Escritura da Cultura em 1986, para evidenciar a relação entre a antropologia e o colonialismo, questionando sobre as dimensões políticas e poéticas da etnografia. Deste modo, os autores defendem que os modos narrativos e os recursos retóricos utilizados pelo antropólogo na escrita sobre o outro também incidem na apresentação desse. Desde o século XIX, a antropologia vem se afirmando como uma disciplina científica difundida nas principais universidades existentes, tanto como curso de graduação, como, quanto como matéria introdutória a ser cursada nas diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, como enfatiza Felder Bianco, 2011, a pesquisa antropológica é extremamente relevante para desvendar problemáticas que estão na ordem do dia sobre a produção da diferença cultural e desigualdades sociais, saberes e práticas tradicionais, patrimônio cultural e inclusão social, e ainda desenvolvimento econômico e social. No quadro da globalização contemporânea, além de concluir, além de contribuir cada vez mais para a formulação de políticas públicas e propostas para a sociedade, a antropologia apresenta os aparatos necessários para expor a dimensão humana da ciência, tecnologia e inovação. Ao mesmo tempo, no curso de seus processos de transformação e internacionalização, surgem novos desafios e perspectivas para o ensino, a pesquisa e a atuação de antropólogos e antropólogas. Perfeito? Bom, eu vou então recomendar que meu caso para você. Bem, gente, nós terminamos uma pequena parte e ainda vamos ter uma, vamos dizer assim, fazendo uma recapitulação. Então, vamos fazer uma reflexão a fim de compreender se a antropologia é ciência e como essa disciplina se coloca em relação a outras ciências. Assim, compreenderemos que essa disciplina passa por questionamentos semelhantes aos de outras disciplinas. Então, antropologia é ciência? Vamos lá. Essa questão não é específica da antropologia, nem do conjunto das ciências humanas, mas abrangente o empreendimento em que se construi a ambição de um conhecimento objetivo, não mediado e sistematicamente controlado sobre a chamada realidade. A antropologia, desde seu início, apresenta sinais dessa tensão de modo paradigmático, já que compõe um leque amplo de investimentos de conhecimento e compreensão influenciados pelas diversas correntes filosóficas da modernidade e em confronto com os mais variados sistemas simbólicos alternativos. Certo? A antropologia construiu-se pelo diálogo com a alteridade cultural por meio de uma complexa trama de hipóteses, modelos e interpretações que têm reiteradamente reforçado a desconfiança da máquina de achatamento do mundo implicado pela via iluminista, reducionista, feminista e desenvolvimentista. Não há, portanto, muito com o que se preocupar. A antropologia continuará a ser uma ciência e um saber, estratégia de conhecimento e meio de compreensão. Manter essa tensão nunca foi fácil e continuará não sendo. Continuará a ser um grave desafio para cada antropólogo e para toda a comunidade dos que assim se consideram. Porque, assim, no ramo
no ramo, no segmento, né, da filosofia, sociologia, a antropologia, estou ali no meio, né? E então mexe um pouco com alguns conceitos, né? Mas elas têm que estar interligadas. Então, que para terminar essa pequena parte, vamos lá. A pesquisa científica na área da antropologia contribui, inclusive, para a análise de políticas públicas. Por exemplo, pesquisas que demonstram o número de moradores de rua. Uma pesquisa divulgada em 2016 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Fundação de Assistência Social e Cidadania, FASC, estima que em Porto Alegre sejam 2.115 adultos em situação de rua, sendo 57% a mais do que havia em 2011. Quer dizer, essa estatística já leva para esse estudo, essa estatística, pesquisa leva para várias formas de interpretação e de soluções, né? Ou então de entendimento do que está acontecendo. Esses dados científicos podem contribuir para novos direcionamentos de políticas públicas e para o questionamento entre o aparato estatal e os moradores de rua da capital gaúcha, que hoje aumentou um pouquinho, né? Ah, então, gente, nós terminamos aqui a primeira parte introdutória, né, dessa disciplina e vamos dar continuidade agora em outros textos para poder destrinchar melhor essa cadeira, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo que ajuda a divulgar o nosso trabalho e o nosso canal. Até a próxima aula.